Oi, pessoal, eu sou Patrícia Lisboa e esse é o podcast do Drops. Aqui você fica muito bem informado. A conversa de hoje é com o cantor, tenor e professor de canto Arthur Raimundo. Arthur, é um luxo ter você aqui, viu? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por me receber. Olha, e a gente tem que começar falando um pouquinho do seu histórico, porque o Arthur, ele é novinho ainda, né? Eu não vou falar Novinho. 35 aninhos só. Mas ele tem uma vasta experiência, já vi vários concertos seus, e assim, é um luxo mesmo, né? Cada apresentação é única, então já de cara, parabéns, tá? Obrigado. E eu queria que você contasse um pouquinho, Arthur, da sua história, como é que começou com a música. Você também passou pelo Projeto Guri? Eu também passei pelo Projeto Guri. Eu canto desde muito pequeno, assim, então cantar sempre foi uma expressão natural minha, assim, né? Eu achava que todo mundo cantava. E eu lembro que eu achei, foi um pouco surpreso pra mim que quando eu descobri que cantar era uma coisa especial, cantar bem, né? Que eu tinha já desde criança, assim. E então daí meus pais foram me incentivando desde criança. Então, aqui em Dayatuba eu comecei no Projeto Curi com a Soninha de Moraes, que era regente da época já, né? Foi a professora nossa lá. E depois eu continuei estudando com os professores, mas por um tempo ainda era hobby, assim, né? Fazendo aula de canto, cantei em banda de rock quando eu era adolescente. E quando eu resolvi estudar canto lírico, que era uma técnica diferente, eu fiquei um pouco perdido por um tempo. O que, que eu ia fazer com isso? Que eu descobri que existia um caminho profissional através do canto lírico, né? Onde que você faz faculdade e existe mesmo um meio profissional para ser cantor através do canto lírico. E foi daí que as coisas foram se encaminhando. Eu vou ler um pouquinho aqui, tá? Gente, ó, você pode imprimir com letra 20, porque depois de um certo tempo, parece que as letras vão ficando menores, assim, não tem jeito, vai ter que pôr o óculos mesmo, não tem jeito. Então, o Arthur Raimundo é o nome dele mesmo, tá? Não é nome artístico, mas já nasceu com nome artístico, né, Arthur? Uhum. O Arthur, ele é bacharel em canto lírico pela Unicamp, fez pós-graduação, já também passou por várias orquestras, né? Tem experiência como solista, é, também passou, tem uma experiência na Alemanha, né? Deutschland. E aí, como foi isso? Eu tive algumas experiências internacionais, assim, algumas várias, na verdade, Ah, olha lá. não só na Alemanha, né? A Alemanha, a Inglaterra e o Canadá. O Canadá eu morei um ano lá, estudando, durante a época da Foi faculdade. a graduação sanduíche, né? Na Isso, que eu universidade. fiz na Universidade de Alberta. E a Alemanha foi após que eu já formado da Unicamp. Porque assim, né, a gente se forma em música, principalmente cantor, a voz ela precisa de um tempo também para amadurecer, não é só a questão de fazer a faculdade, ter o diploma e falar, pronto, sou cantor profissional. Eu já estava formado, tinha o diploma, mas eu estava longe ainda de ser um cantor profissional. Eu precisava continuar investindo na minha formação para eu poder competir no mercado da música, né? Então eu continuei buscando estudar. Eu fui para São Paulo, fiz cursos lá, continuei fazendo aula com professores de renome em São Paulo. E nesse meio tempo eu fiz audição para ir para um coro internacional na Alemanha, onde eles pagavam tudo. Eles escolhiam cantores no mundo inteiro. Eles iam fazendo assim, né, uma escolha Pensando, né? pensando mesmo. E daí eles fizeram essa audição aqui no Brasil e eu passei. Assim, eu não esperava que eu fosse passar tão novo. E ali me abriu portas para outras oportunidades na Alemanha. Eu acho que no total foi 8 ou 9 vezes para a Que Alemanha, legal. nessas academias de música internacional. Algumas vezes fui como convidado para projetos pagos mesmo, né? Então eu posso falar que eu trabalhei ganhando cachê em euro na Que legal. Alemanha. E eu aprendi muito, né, em todas as vezes. E a última vez que eu fui, que foi em 2019, eu fui como solista mesmo, para um curso que ele é feito. Em 2017 eu fui no coro, em 2019 eu voltei no mesmo curso como solista. Aí eu cantei com orquestra, ao lado de maestros assim
de nome muito forte na Europa, assim, e foi uma experiência maravilhosa. Eu imagino que essa troca, né, é riquíssima, né, com certeza. E assim, e agora você também é professor, né? Já faz 10 anos, estou vendo aqui, mais de 10 anos você é professor de canto também. Sim, Como que é isso? eu comecei, né, enquanto eu também estava me formando, eu comecei a dar aula e fui também me profissionalizando como professor de canto, à medida que eu também fui me profissionalizando como cantor, paralelamente, né? Não só os estudos que eu tive e tenho para minha atuação individual como cantor, mas eu também fui estudando sobre pedagogia vocal. Inclusive, a minha pós-graduação é em pedagogia vocal, né? O Uhum. título é especialista em pedagogia vocal, em vários estilos de canto, não só no canto lírico. Então, o canto popular e o canto popular abre muito leque, né? A MPB brasileira, o que a gente chama de canto contemporâneo norte-americano, é, enfim, e que são técnicas muito específicas, então não dá para ensinar todo mundo do mesmo jeito. Uhum. Então eu tenho o meu estúdio particular de canto Ah, hoje que em dia, que eu já legal. dei aula em escolas e hoje em dia sou professor particular. Então, você pode até fazer o seu, né, sua propaganda, passar onde fica, um contato, quem quiser também. Para quem quiser e tiver interessado em explorar mais sobre a sua própria voz, e compartilhar um pouco comigo, né, sobre o canto, é só me procurar nas redes sociais, Arthur com TH, Raimundo com Y, acho que vai aparecer aí. Manda uma mensagem lá e a gente conversa. Interessante que o Arthur ele começou no Projeto Guri, né, criança ainda, foi para a Unicamp, aí no final você fez a pós em pedagogia vocal na Faculdade de Santa Marcelina, que é a gestora do Projeto Guri. Então, Sim, olha que bacana, né? full circle, É, é, muito bacana isso, né? é. E agora você já está passando para frente a sua experiência como professor. Então, Uhum. e como é muito interessante, né? Essa sua trajetória. Parece que é completa, assim, né? A trajetória, Sim, assim, e né? como professor a gente aprende muito também, né? Os alunos me ensinam muito, eu sempre falo para eles, assim, às vezes as pessoas, mas como professor você aprende demais, é, porque eu ensino pessoas diferentes, de vozes diferentes, de trajetórias diferentes, muitas vezes eu tenho que pesquisar para poder ajudar melhor a pessoa que está ali comigo, isso me faz crescer, e o fato de você estar explicando algo faz cair as fichas também individuais, assim, né? Uhum. Então é um processo que eu faço com muita felicidade, assim, poder compartilhar o que eu aprendi e desenvolver junto com o aluno, como cantor também, né? Arthur, mas assim, hoje a gente percebe que assim, o mundo artístico, né, tem todo aquele glamour de rede social, aquela Uhum. coisa, produção, né? Então, talvez atrai, imagino eu, né, que atrai mais ainda pessoas interessadas em se tornar artista. Mas aí, como você descobrir realmente o talento da pessoa, você descobrir que a pessoa tem um talento, e como lidar com isso? Às vezes a pessoa tem a vontade, mas ela não tem um talento, né? Que é algo que é natural da pessoa, mas ela pode educar a voz. Como é isso na formação de um cantor, por exemplo? Primeiro, eu gosto sempre de conversar o que é talento, né? Ah, tá. Porque, assim, existem pessoas que têm uma certa facilidade para diversos tipos né, de atividades, né? Uma aptidão, a gente diria. Então, acho Uhum, que seria isso, assim. Então, no meu caso, mas canta desde pequenininho, então já era afinadinho antes mesmo de fazer aula de canto. Mas eu sempre cantei. A voz, ela é um músculo, né? E a gente tem que trabalhar o ouvido de conseguir reproduzir com a nossa voz, né, com precisão as notas, né, o que a gente ouve. Então é uma questão de você também ir fazendo sozinho, quando o talento, eu acho, né? hum, E quando alguém não chega já né, pessoas que cantam muito sozinhas, que normalmente já trazem algumas coisas de fábrica, mas é porque elas treinam muito sozinhas, eu acho. Mas é possível de fazer isso também em aula. hum. Então a pessoa não precisa ser já ter uma voz maravilhosa para ir fazer aula de canto. Pode sim, em pessoas que desafinam, que têm dificuldades. Todo mundo pode aprender a cantar. Se a pessoa consegue falar,
ela tem voz para cantar. Não precisa ter aquele vozeirão. Não, porque isso a gente desenvolve. E eu sou um exemplo disso, né? Hoje as pessoas me veem cantando, essa é uma voz que eu fui construindo com o tempo. Principalmente o canto lírico é uma voz que ela é construída, ela é artificial. Ninguém nasce com uma voz lírica. Diferente do canto popular, onde você canta com a voz que você tem e você, a partir daquilo, acha o seu caminho, né? Claro que você pode estudar e desenvolver, mas no geral, tanto que o canto popular preza muito pela individualidade do artista, às vezes eles nem mexem muito em técnica para manter isso. Já no canto lírico, não, a gente precisa construir a técnica, construir a voz, e então eu sou um exemplo disso, né? De que com muita dedicação, muita vontade de cantar cada vez melhor, foi algo que eu fui construindo durante os meus estudos, a minha prática. E o Arthur é um cantor lírico, assim, que é um espetáculo mesmo. Eu posso falar porque eu já assisti. Mas assim, eu acho que é legal a gente falar assim da definição, né, do tenor. Como assim? A definição do tenor, né? O tenor é uma A voz. classificação vocal, né? Uhum. A voz humana a gente pode dividir entre vozes masculinas e femininas, ou hoje em dia a gente fala com estrogênio ou testosterona, em 3 tipos, né? Então, as mais graves, as intermediárias e as mais agudas. Então, das vozes masculinas ou testosteronizadas, É. baixo, que são as vozes mais graves, barítonos, as intermediárias, e tenor, as vozes mais agudas. Né? Que daí acabou virando, né? Que quem canta lírico daí já fala tenor, é soprano. Então, Mas é simplesmente a classificação vocal. entendi. Bom, e você também produz, é isso? Eu Também faz produção. tenho entrado nesse mundo da produção dos meus projetos, sim. E como está sendo essa experiência? Tá sendo interessante, né? Eu sou bastante organizado, eu procuro ser, assim, eu tenho essa personalidade de ser bastante detalhista, então isso ajuda na produção, que se você não é organizado, você não consegue produzir bem, né? Então, eu tenho feito os projetos aqui em Dayatuba, seja pela prefeitura ou por Uhum. editais que vêm do governo federal. Também tem agora, no segundo semestre, a gente vai fazer uma mini turnê de um outro show nosso, que começou aqui no Mai Musical e agora tá se ampliando na iniciativa privada. Uhum. Então, cada projeto novo são produções diferentes e eu vou aprendendo as questões pontuais ali Uhum. desses projetos. E eu acho que eu vou melhorando como produtor. Hum. Né? Mas é legal porque aí eu tenho assim mais escolha do que eu vou cantar, como eu vou Interessante. fazer. Eu chamo pessoas que eu confio no trabalho para estarem junto. Aí o projeto, né, e o processo fica bem interessante Uhum. também, né? Mas dá um trabalhão, assim, porque as pessoas veem a gente no palco cantando, né? E tudo que está acontecendo, você senta no teatro, né, para assistir, tudo, a luz, a água que tá no palco ali no pé do músico, tudo é o produtor que faz, assim. Então, são muitos detalhes. Assim, o lanchinho do camarim, sabe? A planilha, sabe? Essa é a tarefa do produtor. Então, na hora que eu vou cantar, eu preciso desligar um pouco para conseguir focar no meu corpo e no que eu vou fazer ali, Uhum. assim, por isso que é também fundamental fazer uma boa produção antes, para você não estar estressado na hora de cantar. Eu acho interessante aqui em Dayatuba que os músicos se conversam e se interagem, fazem trabalhos em conjunto, né? Tem uma parceria entre vocês muito bacana. O Felipe Oliveira, ele também faz um trabalho com você, né? Agora a gente vai falar um pouquinho do concerto. Uhum. E eu também já vi você com a Laura Duarte, que ela é incrível, né? Então, vamos falar do concerto que vai acontecer agora dia 20. Então, lá no piano. Aliás, ó, o Centro Cultural Hermenegildo Pinto é o piano, conhecido como piano porque a fachada dele
tem o formato das teclas do Do piano. piano, né? Então, por isso esse nome, piano, não é o nome, né, exatamente do local, mas ficou conhecido como piano por causa disso. É um local que tem acesso público ali, as apresentações, a maioria é gratuita, E tem né? as oficinas da Tem prefeitura as ali. oficinas da Secretaria Municipal de Cultura. Então, dia 20 de junho, vocês vão apresentar o concerto Vila Lobos mais Britain. É isso? Contraponto moderno. Isso, É. isso. Então, antes de falar do concerto, né, Ah, falar um pouquinho de quem tá junto, né? Eu acho que isso. seria interessante. É. É, então, eu e a Laura Duarte, soprano, é uma amiga minha, não só colega mesmo, a gente se conhece desde da adolescência, assim, desde os meus 15 anos, eu acho. A gente se conheceu antes da gente se profissionalizar na música, por interesses comuns mesmo, do que a gente gostava de ouvir e de cantar. E ela me deu uma força para prestar a Unicamp. Ela entrou, acho que 2 anos antes de mim na Ah, que Unicamp. legal. Então, quando eu resolvi falar, não, acho que eu vou fazer vestibular para música, eu estava super inseguro na época, assim, ela já estava lá, né? Então, ela me deu, falou, não, vamos lá, me emprestou livros, me deu umas dicas, assim, para eu estudar. E a gente fez a graduação juntos, então, muitas coisas durante a graduação, muitas aulas, a gente fez em conjunto, a gente fez viagens para festivais no Brasil e fora do Brasil, festivais de música juntos também. E depois a gente começou também a trabalhar juntos, porque a gente tem gostos parecidos do que a gente gosta de cantar, porque dentro da música erudita também a gente pode cantar música barroca, que é a música ali, né, do século XVII, século XVI, século XVIII, às vezes um pouquinho, mas principalmente século XVII, que é um pouco diferente quando a gente ouve que essa ópera grandiosa, assim, mas a gente também gosta de ópera, a gente gosta de música de câmara, que são formações menores, e como eu tenho buscado uma versatilidade maior no meu fazer artístico, então eu tenho feito projetos que estão indo mais para música popular, É o crossover, que né? é o crossover exato, né? Então a gente fez o show do Cabaré com canções ali da época dos anos 20 aos anos 60, focado mesmo em música popular brasileira e francesa. A Laura entrou nessa também, porque ela é uma ótima cantora, então ela tem a possibilidade técnica de transicionar mesmo para um canto mais popular. E a gente fez agora no Maio Musical o show da Broadway, que também é diferente. Uhum. Eu não sei se porque eu sou geminiano, eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu Uhum. preciso disso, de Da ter novos, diversidade. de ter novos desafios, assim. Então, se eu ficasse fazendo sempre a mesma coisa, o mesmo repertório, eu acho que eu não ia tá feliz, É. assim. Mas é E legal também, porque isso, né, vai ampliando sua experiência, sim, né? isso Você vai me. se tornando mais versátil também, eu acho, Exato. como artista, Como né? artista e como professor, porque também como eu tenho alunos de diversos Sim, porque daí estilos, você né? vai lidar com, né, com É, todos ali com isso. mais experiência. Aí a Laura embarcou nessa comigo, então a gente tem feito muitos projetos juntos, aqui em Dayatuba, e fora. E no ano passado, eu fui solista com a Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, no caso foi a Orquestra Jovem, quem regeu foi o Felipe Oliveira. E o pessoal foi muito legal que eles deixaram eu escolher o que eu ia cantar. Porque normalmente quando a gente é convidado para ser solista com a orquestra, eles já têm o repertório em Aham, mente, né? Eles falaram, não, vamos fazer um concerto seu. Escolha o repertório e fala pra gente. que legal. E daí eu fiquei, nossa, o que eu vou fazer? Aí eu tive a ideia meio que contar, através do repertório, um pouco da minha história musical, assim, da minha biografia. Então eu fiz um concerto crossover. E o Olha, Felipe ele é crossover também, né? Ele é é. violinista, Uhum, erudito, maestro, e tá com esse projeto aí do Class Rock, que isso. eles estão fazendo música popular de rock, onde ele faz a linha vocal no No violino, né? violino, E isso. isso Ele teve fazendo. aqui também, tem um episódio do podcast do Drops.
no qual o Felipe participa, com a Soninha, inclusive, e com a Natália Laranjeira. Então, É. né, é um especial do Maio Musical. Então, quem quiser assistir, só acompanhar o canal do Drops no YouTube, tá? E aí vocês também já conhecem. Tá ficando. Todo mundo ficando assim de casa já aqui. E todos os colegas com quem eu já trabalhei, né? Então. E daí a gente fez esse concerto, que daí eu comecei cantando barroco, daí eu fui cantando romântico, fiz teatro musical, cantei um medley do Queen para lembrar da minha época do rock e terminei cantando música popular brasileira mesmo, né? Guilherme Arantes, Milton Nascimento. E foi muito legal. E foi muito gostoso de fazer esse concerto. Rolou uma camaradagem musical ali com o Uhum. Felipe, que daí quando eu pensei em fazer esse projeto, eu falei, vai ser muito legal trazer ele para ser o nosso Uhum. maestro convidado. Então, nesse concerto do dia 20 de junho, no piano, 20 de junho no piano, às 20 horas, com entrada gratuita, você, Laura, Felipe e tem mais o Rafael Rafael Venâncio. Venâncio na trompa. Porque daí, assim, como eu falei, né, cada projeto eu tenho pensado coisas diferentes. Então, para esse concerto, né, esse vai ser 100% erudito, não é popular, porque a gente acabou de fazer coisas populares, falei, Uhum. agora vamos fazer O erudito. um erudito, né? É, Como que surgiu a ideia, né? Eu já queria fazer algo com orquestra esse ano. Então, quando eu estava na faculdade, eu já conhecia essa peça, que é a Serenata para Tenor e Trompa e Cordas do Benjamin Britten, que é um compositor inglês, que foi composta para a voz de tenor especificamente. E eu lembro que eu ouvia gravações assim e ficava, nossa, isso é muito lindo, isso é muito legal. Mas eu nem me atrevi na época a estudar, porque eu via que era um negócio muito difícil. Então só ficou no sonho. Falei, um dia, quem sabe, eu canto isso. Numa das minhas viagens para a Europa, acho que para a Inglaterra, quando eu estava, eu sempre, e na Alemanha também, eu sempre gostava de ir nas lojas de partituras que tem lá. E eu ficava assim, muito tempo na loja vendo as partituras, que a gente não tem isso aqui no Brasil, assim, uma loja de partitura, né? E eu sempre comprava um monte de coisa, voltava com a mala super pesada. E eu comprei a partitura da Serenata para tenor e trompa do Britten numa dessas viagens. E ficou ali, eu falei que um dia eu vou pegar essa partitura e vou estudar. Ficou anos guardada. Aí quando eu tive a oportunidade de fazer esse projeto, eu falei, é agora. Agora eu vou fazer esse projeto, vou cantar esse repertório que é um sonho de muitos anos. É, vou concretizar. Hoje eu me vejo capaz de cantar, Uhum. porque ela é muito difícil vocalmente e musicalmente, porque a música moderna, erudita, né, que é aqui do século XX para frente, ela já traz mais desafios, assim, de você pegar e simplesmente fazer o que está na partitura é mais difícil ainda. Então é É. uma música que às vezes ela fica um pouquinho torta, depois ela fica bonita de novo, ela quebra questões rítmicas, que às vezes é mais estruturada em músicas de períodos anteriores. Então você tem que ser músico mesmo para preparar aquilo, não dá para aprender Uhum. de ouvido assim. Você tem que parar, sentar e destrinchar aquela partitura e deixar ela orgânica, né? Então começou esse projeto assim. É muito ensaio, né, Arthur? Muito ensaio, principalmente individual, porque assim, para o projeto a gente vai fazer poucos ensaios, 3 ou 4 ensaios, É. assim, Mas você, mas a eu estou sua estudando isso preparação. desde o ano passado, assim, desde dezembro do ano passado eu estou me preparando individualmente, né, para solar essa peça. E a serenata do Britten, ela tem ali uns 25 minutos de duração, então não dá para fazer um concerto inteiro só com ela. Aí foi que eu comecei a pensar, né, para onde o que mais que eu vou colocar nesse concerto. Eu falei, vou chamar a Laura, que eu já faço tantos projetos juntos e ela é maravilhosa, para somar no projeto. E ela já havia solado a Baquianas número 5 do Vila Lobos, que acho que é a mais famosa, que tem aquele vocalize, né? É, porque conversa, né? O Villa-Lobos também é um compositor moderno, brasileiro, e a gente faz essa conversa entre a música moderna inglesa com a música moderna brasileira. Uhum. Então foi assim que nasceu Interessante. o concerto Villa-Lobos mais Britten Contraponto Moderno. Muito legal. E assim, o que você acha desse incentivo que existe hoje com a Lei Aldir Blanc? Isso está sendo muito, muito Fundamental, né? fundamental. Assim, a gente precisa dessas leis de incentivo.
Eu já tinha participado, já tinha feito alguns projetos antes. Começou mais na época da pandemia, onde comecei a produzir, que, né, foi quando a gente não tinha mais as apresentações ao vivo, tudo ficou de pernas pro ar, Uhum. assim. E começaram a sair alguns editais emergenciais na época. E eu comecei a fazer, né? Então você fazia a gravação de casa, ou você fazia uma gravação fechada em estúdio. Então eu fiz acho que 2 projetos na Audioblan emergencial. Uhum. Participei também dos editais aqui da Prefeitura de Indaiatuba, porque eu queria estar continuando, precisava continuar a cantar, né? Só Uhum. estar fechado em casa não estava feliz assim, É. né? E é muito interessante que eles agora realmente não é mais uma lei emergencial e virou um plano Aham. anual, Uma né? política Na pública, né? política pública. Isso é fundamental e aonde os municípios eles distribuem essa verba para os artistas, né, de cada Uhum. município. E então, mas é fundamental que a Secretaria da Cultura organize as questões interna deles para receber esse orçamento, e a Secretaria da Cultura aqui está fazendo um trabalho bem legal. Daí eles abrem o edital e a gente manda os projetos. É, e esse é o segundo projeto da Audir Blanc que a gente vai fazer esse ano. A gente fez um agora em abril, lá no Casarão. E para realmente fomentar a cultura, né? Uhum. Descentraliza a cultura de vários lugares. E a gente pode trazer para o público iniciativas diferentes e talvez únicas, como esse concerto, né? Uhum. Porque a Serenata do Britain, eu tenho quase certeza que ela nunca foi feita aqui em Indaiatuba, quem É. sabe aqui na região mesmo, assim. E é uma forma de também democratizar, né, a música Isso. clássica, né, É, Arthur? a cultura no geral, né? No caso, esse Uhum. concerto é a música clássica, né? Quem já viu um concerto onde o tenor e uma trompa, que é o Rafael Venâncio, quem vai tocar, são solistas, né? É uma peça diferente mesmo já pro repertório erudito. Uhum. Quem ainda não gosta do gênero musical precisa conhecer, porque assim, eles são tão impecáveis nas apresentações que, por mais que você não conheça, não goste muito do gênero, não tem como você não se sensibilizar com a apresentação, não se envolver com a apresentação, sabe? Não se emocionar, porque realmente é muito lindo, né? Os espetáculos que vocês fazem, então eu recomendo super assim. E concertos, eu gosto sempre de dizer, né? A gente faz tudo 100% ao vivo. Inclusive, a gente não vai microfonar nada nesse concerto. Então, não tem o microfone, né? Não tem a Não, a caixa gente, a gente o usa a amplificador, acústica digamos da assim. sala, né? A sala ali do Teatro do Piano tem uma acústica bem legal. Então, vai ser direto do nosso gogó pro ouvido das pessoas, do instrumento direto pro ouvido das pessoas. Não vai nem passar por uma microfonação, assim. Então, acho que num mundo contemporâneo onde tudo é muito editado, né? Agora essa Produzido, questão aquela coisa, da né? inteligência É, artificial que já está confundindo as pessoas, o que é real, o que o que não é a voz é. da pessoa que não é, né? Já existe a produção de música com inteligência artificial, né? É, a- Você conseguir ouvir um ao vivo ali é riquíssimo, né? 100% orgânico, né? E uma música de uma outra época. Então, eu entendo que ainda não existe para algumas pessoas uma cultura de frequentar esse tipo de apresentação, mas eu indico mesmo que é transformador. É transformador, é meio que um museu ao vivo, assim, de você estar ouvindo algo que foi feito num outro contexto histórico, numa outra época onde tudo era diferente, até a própria percepção de tempo era diferente. A Serenata do Britten ela foi composta em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. Então ela fala de questões muito fortes assim de guerra. E a gente está vivendo isso no mundo ainda, né? Uhum. Períodos de guerra, de conflitos. Então fala de angústia, melancolia, fala de morte, mas também fala de transcendência, de esperança. É, e a gente vai ter a tradução dos textos lá em legendas para as pessoas Que acompanharem bem o que a interessante. gente está fazendo. É, então eu acho que eu só indico, vão, experimentem e depois vocês podem conversar com a gente no final do concerto e dizer o que vocês gostaram.
Ou não, né? Não, não tem como Mas não vocês vão gostar. gostar. Não tem como não gostar. Mas falando desse ao vivo, você me dá uma deixa para falar. Vou ser chata aqui, tá, gente? Porque assim, tem a questão do comportamento do público nas apresentações, né? Não sem querer ser antipática, mas já sendo. Tem um probleminha assim com o público, né, Arthur? Ao mesmo tempo que os espetáculos estão sendo assim mais assistidos, né, estão ganhando público cada vez maior, às vezes a pessoa não se comporta adequadamente, né? Então conversa, chega atrasado e aí entra dentro no meio da apresentação. Então assim, como que é o reflexo disso para quem está lá no palco? Me fala. Porque para quem está Então, na plateia, assim, é silêncio, gente, é ao vivo, né? Tem que ser silêncio, não dá para conversar, não dá para, sabe, assim, ter, né? Tem que se concentrar ali no espetáculo, assim. Não tem que ser, não é pra ser chato, mas você tem que contemplar. Imagina que você está contemplando o espetáculo, então tem que ficar ali quietinho mesmo. Então a gente tem que ter esse comportamento. Agora, eu queria saber assim, como tem esse zum 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 que, né, começou a aumentar aí nos espetáculos, como é que é o reflexo disso para quem está lá no palco? primeiramente, Atrapalha mesmo? primeiramente eu tô muito feliz que as pessoas estão indo assistir as músicas que não são só de que a gente chama de entretenimento, mas assim, de massa, né? Uhum, É legal as pessoas se darem a oportunidade de conhecer é, refle- é, concertos e músicas que vão um pouco além do que a gente ouve assim em rádio, né? Ou aquela música que todo mundo canta junto, o que é legal também. Mas existem outras manifestações artísticas e outras maneiras de você deixar essa música te atravessar e te transformar, né? uhum. Porque nem toda música é feita para cantar junto, né? É uma música que você precisa dessa concentração. é, e ela vai mexer nas suas emoções, vai te trazer imagens, ideias que às vezes a música de massa não aprofunda nisso. Uhum. Então tudo tem o seu tempo, tem o seu lugar. Eu não sou contra, eu também adoro ir num show e cantar junto e levantar os braços. Mas é uma fala que eu vi uma vez que a Elis Regina falou numa entrevista, né, meio que criticando a cultura de massa, que ela fala, é legal música de carnaval, mas não o ano inteiro. É, então, assim, para esse tipo de apresentação, a gente precisa de uma concentração grande dos dois lados, né? Para quem está no palco, como a gente estava falando agora, que é algo que é super complexo e feito ali ao vivo, e também o público alimenta isso, né? A energia do público, essa concentração do público, a emoção que as pessoas estão sentindo, a gente sente no palco também. E a gente devolve de novo e recebe e fica assim um ciclo muito interessante, por isso que cada apresentação é única. Aí, quando isso é meio que há uma disrupção disso, de alguém que chegou atrasado, aí fez barulho, aí abriu a porta e encheu a sala de teatro com iluminação, ou pior ainda, aí fica conversando, aí é um pouco atrapalha mesmo, né? Às vezes a gente tá ali no palco, a gente não demonstra, né, que a gente tá percebendo, mas a gente vê tudo e ouve tudo do palco, né? Imagina uma criança, claro, a criança ela não está entendendo nada contra a criança aí, não é isso, mas assim, a criança ela não tem esse entendimento, então ela pode chorar realmente. Agora, se imagina um espetáculo de um nível de dificuldade que vocês vão apresentar agora dia 20. Um comportamento que, ou, né, de repente um bebê chora, ou uma pessoa chega atrasada, ou alguém conversa. Imagino eu como seria complicado para vocês no palco ali também, né? E para quem está contemplando a música, é chato, mas para vocês ali no palco, né, com esse tempo de ensaio, com essa dedicação de ensaio, o espetáculo é único, né? Não, é ao vivo, então não vai se repetir exatamente numa próxima oportunidade. Ele é É. único ali Hum. e de repente alguma coisa que, sabe, foge assim ali do controle e, né, imagina. Então é legal a gente fazer essa campanha também para as pessoas se conscientizarem Aham. do comportamento, sem querer ser chato, mas assim, tem que ter um comportamento adequado
pensando nisso, né? Que é ao vivo, que é um desafio imenso para o cantor, para todo mundo que está se apresentando. Tem que ter uma concentração, né, Arthur? Hum. Imensa ali. E realmente o público tem que fazer sua parte contemplando. Tem o momento dos aplausos também, né? E até essa questão dos aplausos, né? Tem um momento certo, né, para os aplausos. Aplausos tem tudo isso, né, que a gente precisa Sim, observar, né, considerar, porque se a gente não fala, vai se normalizando alguma coisa que não é legal. Então, eu acho importante a gente ter essa conversa também, né? eu acho que as pessoas não precisam ter medo de ir num concerto, assim, ai, será que eu tenho que ir É, chique, é. né? Eu tenho que ir com roupa de gala, que eu já ouvi isso, assim, né? Ai, eu tenho medo de, eu não sei que hora que eu vou bater palma, eu vou me sentir fora do meu ambiente ali, Uhum. assim. Não, gente, Não vai, precisa pode ir de ser. bermuda, Não vá como precisa. você se sentir confortável, né? A hora de bater palmas, todo mundo vai bater palma na hora que sentir que dá vontade de bater palma. Se não é a hora exata, tá tudo bem também. Isso a gente resolve muito, muito simples ali. Mas é a questão mesmo de uma civilidade, eu acho, né? De você Não sentir um conversar, não bater ambiente. papo, É, não ficar e atrasou, falando. acontece o atraso, assim. Então, assim, tenta entrar na hora que estão batendo palmas, que daí a gente já não tá no fazer musical ali. Então, dá um tempo ali de você sentar rapidinho, né? Mas sabendo que estou atrasado, então, outra vez eu não vou conseguir sentar na frente, eu vou sentar um lugar mais próximo para não atrapalhar o que já está acontecendo, assim, né? Acho que isso é básico, acho que todo mundo tem essa educação, eu espero, né, ali, assim, latente pelo menos. É, porque a ideia é a gente compartilhar um momento musical para elevar Não, é, a, a- a a- música, a- né? as pessoas também, Uhum. através da música, né? Levar o ambiente. Eu sempre, ainda mais a música erudita, assim, ela tem esse momento de contemplação muito forte, né? Interna e externa. É, então, eu acredito que a gente consegue chegar num nível muito, muito legal, assim, de camaradagem, de troca, ali no concerto. É, estando todo mundo é, Concentrado. concentrado, exato. E bom, então, ó, regência do Felipe Oliveira, a Orquestra Lumina. Orquestra Lumina. O repertório, que deve ser assim, né? Realmente muito emocionante aí pelo que você já apresentou. E E legal os até, solistas. desculpa, Uhum. adicionar no repertório, sobre o repertório, a gente vai ter também duas peças que serão apresentadas pela orquestra e a Laura vai cantar, de um compositor residente em Dayatuba e ele está vivo ainda, né? Porque Ah, às vezes pessoas, o música erudita, né? Às vezes de música muito antiga. quem? Ele chama Hans-Peter Heimann, ele é suíço e ele mora aqui em Dayatuba, ali, acho que em Helvécia que ele mora. E eu achei muito legal de incluir, né, nesse contraponto Olha que moderno, legal. canções de um compositor vivo e residente da cidade de Indaiatuba. São canções muito bonitas. Que interessante. Então a Laura vai cantar o Vila Lobos e depois as canções do Hans Peter, ele vai estar lá. Então, para quem tiver interesse, não, mas música erudita de um compositor vivo, como será que é? Vamos lá para ouvir e experimentar. Que interessante. Ó, eu vou dar o serviço aqui, tá? Então, dia 20 de junho, é uma sexta-feira, às 20 horas, concerto no Centro Cultural Hermenegildo Pinto, conhecido como Piano. Fica localizado na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, que é a marginal esquerda do Parque Ecológico, o número lá é 5.524, ó, o óculos aqui, no Jardim Morada do Sol, e a entrada é gratuita. Vocês vão ver também as informações na descrição do episódio, tá? Aqui na página do Drops no YouTube, portal Drops no YouTube. Então vocês conseguem ver também essas informações por escrito. E aí, Arthur, então assim, essa parceria de vocês, você, Laura, Felipe, ela já vem de algum tempo, né? Porque você também já participou já foi solista na Orquestra Sinfônica, da qual o Felipe também faz parte, e tem agora nesse concerto, e vocês seguem, como que é essa programação aí para 2025? Tem alguma coisa já em vista? Claro que eu sei que nesse momento toda a atenção está focada nesse concerto do dia 20, mas Sim, assim, sim. como que você está trabalhando a programação anual? É, então, do futuro a gente
né? Vamos ver o que vem, né? Ideias de concertos eu tenho muitas, né? Vamos ver o que que a gente consegue trazer para o concreto. Mas o que já está concreto que vai acontecer depois desse concerto, eu vou precisar de um tempinho para respirar, mas eu vou ter Respirar. uma semana só para respirar. Aí depois eu vou continuar com outros projetos. Então, a Laura acho que tá em quase todos que eu vou fazer É, nos próximos. Então a gente vai continuar o nosso show da Broadway em Campinas. Aí no segundo semestre, como eu falei, a gente tem uma mini turnê do show do Cabaré que a gente fez aqui em Dayatuba. Talvez a gente faça de novo no futuro, mas a gente vai fazer essa turnê é muito legal no do estado de cabaré. São Paulo, em teatros do SESI. Hum. Com uma banda mesmo, né? Com bateria, piano e baixo. É, então, exercendo de novo, né, essa versatilidade vocal e musical que a gente tem feito. Então, depois de sair de um concerto erudito de música moderna, a gente vai passar pela Broadway, depois volta para o cabaré. eh, e, e o que também, no meio tempo, a gente faz recitais de canto lírico. eh, e mandem convites para nós, né? Estamos abertos aos Estamos convites. abertos, e é isso por enquanto. Tá, só tudo isso por enquanto. Tudo isso é bastante coisa, que eu também estou na produção de tudo isso que eu estou falando, Ai, que legal. né? Fazer uma produção de uma turnê, não é uma turnê internacional, assim, né? Mas, Mas demanda outras questões que eu já não estava acostumado, está sendo mais uhum. aprendizado também. Sem contar que é professor também, né? Essa rotina de dar aulas é muito corrida também? É bastante corrida, né? Durante a semana eu dou bastante aula, É, normalmente até 9h30, 10 horas da noite. Eh, então, eu estou tentando balancear, né, equilibrar tudo. né, que eu preciso ter tempo para eu estudar o meu repertório, né, trabalhar a minha técnica vocal. Eu preciso ter tempo para sentar e trabalhar na produção dos projetos. Preciso ter tempo para dar aula e estudar para as aulas, organizar a agenda. Mas está dando tudo certo. Estou muito feliz de estar tendo bastante trabalho, bastante oportunidade de poder compartilhar da minha arte como cantor e como professor, de estar tendo esse reconhecimento das pessoas também, porque a gente precisa também disso, assim, né? A gente estuda muito, a gente tem uma paixão muito forte pelo que a gente faz. Então, ter essas oportunidades de trabalho como cantor, e as pessoas valorizarem, né, isso é muito importante para nós, para a gente continuar seguindo também. Uhum. Eu não combinei, mas se eu pedir para você cantar uma música, Não? um trechinho, você vai falar assim, Patrícia, Nossa, de manhã eu de acordei manhã super cedo. é muito difícil, olha, não Nossa, combinei. mas desse projeto eu não consigo cantar, É, não, porque eu preciso ter a partitura na frente, não vem nada na minha cabeça assim, é, não. não tem problema. É, Nossa, assim, pegar Não, então assim, vamos deixar a curiosidade para o pessoal conhecer lá no espetáculo, no Sim, sim. concerto, né? Sem Vocês podem me problema. seguir no Instagram, que é o Arthur underline Raimundo, Arthur com TH, Raimundo com Y. Lá tem vários vídeos meus cantando. É, Tem o meu site, Arthur tracinho raimundo.com, também tem vários vídeos, várias fotos. Para quem quiser também saber mais sobre aula de canto, tanto no Instagram quanto no meu site, tem as informações. Tem vários vídeos cantando de todos esses projetos que a gente conversou aqui. Que lá eu tô bonito no palco, com a voz aquecida, é, pronto para cantar, né? E vocês podem ouvir mesmo essa diferença, né? Usando técnicas diferentes de canto, então técnicas do canto lírico, técnicas de belting, que é do teatro musical, técnicas da música popular brasileira. E então eu joguei aqui a semente, né? Tomara que alguém ficou curioso de saber não. mais. E olha, eu recomendo porque a voz do Arthur realmente é belíssima, vale a pena, tá? Conferir o concerto. E então, assim, o convite está feito para todo mundo, né, Arthur? Para estar aparecendo lá, porque ainda por cima a entrada é gratuita, não A dá para entrada é perder. gratuita, né? Porque a gente está fazendo pelo Plano Aldir Blanc, né? Ele é uma política nacional de incentivo à cultura. Então, a gente é só aparecer no dia com um pouquinho de antecedência. Então, agora no dia 20 de junho, às 20 horas, no Teatro Piano, para o nosso concerto
Vila Lobos mais Britten, contraponto moderno. E é isso, pessoal. Olha, vocês podem também conferir no canal do Drops no YouTube, que tem alguns vídeos de apresentações do Arthur com a Sinfônica, tem um Arthur com a Laura. Então, vocês conseguem encontrar também no canal do Drops no YouTube alguns trechinhos das apresentações anteriores, tá? Então, e é isso. Nossa conversa fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio.